nas orações, amém, irmãos? O Espírito Santo quer falar conosco nesta noite, através dos louvores da palavra. Quero te dizer novamente, seja bem-vindo neste lugar, nesta casa de oração, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, nós vamos salmodiar o Senhor, no Salmo 134. Se você quiser abrir, você pode abrir para acompanhar essa leitura.
Espírito Santo vai sobrepor toda e qualquer
Graça e paz a todos. Quem está feliz com Jesus? Diga amém. Diga glória a Deus. Você já deu uma palavra para esse irmão que está ao seu lado? Se não, faça isso agora. Ele ficou bom e consoado que os irmãos vivem em irmão. Aperte a mão dele, dê uma palavra de vitória, dê um abraço no teu irmão. Hoje em dia nós estamos perdendo isso. A sociedade hoje já perdeu isso. Essa irmandade. Quantas vezes tudo que a pessoa precisa é um abraço, é uma palavra. Não, você dá para mim é melhor. É uma árvore. Quando você levanta, é difícil. Olha, oi, igreja. Nós estamos na série de ministrações sobre o fruto do Espírito. Quem tem participado desde o começo, nós estamos falando, ou já falamos, sobre os novos frutos do Espírito: o amor, a paz, a alegria, a fé, a bondade, a benignidade. Falamos sobre todos esse fruto do Espírito. Falamos também que o homem normal ele perdeu esse fruto que nada mais é do que o caráter de Cristo, o caráter de Deus. Mas por causa de Jesus, por causa da sua obra na cruz, nós aprendemos aqui que por meio do que ele fez, ele enviou o seu Espírito Santo, e o Espírito que ele enviou vai regenerar a gente, vai forjar a gente nesses novos frutos do Espírito. Nós aprendemos isso na semana que passou. Eu queria reforçar sobre um dos frutos, que é a fé. É interessante a gente falar sobre o fruto da fé, porque quando a gente fala sobre fé, pelo menos, irmãos, existem 3 tipos de fé. Como assim? Existe a fé natural, existe a fé como fruto do Espírito, e existe também o dom da fé. A fé natural nada mais é aquilo que todo ser humano tem. Ainda que ele não creia em Deus, ele tem uma fé. E a fé dele é o quê? Eu não creio em Deus. Essa é a fé dele, a fé natural. Todos nós temos, ainda que seja uma má fé, todos temos essa fé. Também tem a fé como dom. A Bíblia diz, se não me falha a memória, em 1 Coríntios, sobre o dom da fé. É uma manifestação específica do poder de Deus para uma necessidade impossível. Mas também existe o que eu chamo do principal, que é o fruto do Espírito. A fé, o fruto do Espírito. Porque ela traz amadurecimento, ela traz para nós constância e fidelidade em Deus. Isso que é viver de fé em fé. Ou seja, quando o Espírito está em nós, ele vai nos desenvolver essa fé que vai nos deixar mais, como eu posso dizer, mais plantados naquilo que é de Deus, naquilo que Deus fala, naquilo que tem na sua palavra. Amém? Mas hoje eu quero falar sobre algo muito interessante. Abra sua Bíblia comigo lá em Gálatas 5, 16. Gálatas, capítulo 5 e o verso 16. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere, irmão. Eu espero. Diz assim a palavra de Deus. Todo mundo achou? Já todo mundo achar? Eu disse, pega esse microfone aqui, que você vai ler os textos para mim. Vou falar do seu. Todos acharam? Pode ler, pessoal, ler o versículo 6 apenas. 16 apenas. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Na minha tradução está escrito: por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. E hoje eu quero falar sobre isso que Paulo exorta, admoesta a igreja, antes mesmo de falar sobre o fruto do Espírito, que é: sejam guiados pelo Espírito. Hoje eu quero falar sobre o Espírito que produz o fruto, que é o Espírito Santo de Deus. E o que Paulo está nos ensinando é que todo aquele que é cristão, todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê na Bíblia, precisa se deixar ser guiado
pelo Espírito Santo. Diga para o irmão que está do seu lado, ele não dormir. Diga para ele, você precisa, não, vou falar com fé. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. É interessante a gente falar sobre isso, porque a palavra guiar quer dizer dirigir, conduzir. Vem cá, pastor Nilson, o senhor vai pregar muito comigo. A palavra guiar significa isso aqui, irmão, é tomar pela mão e conduzir. O que Paulo está, obrigado, pastor Nilson, o que Paulo está dizendo é que a gente precisa ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso, porque a obra de Deus não é só nos regenerar e nos salvar. Não pense que a obra do Espírito Santo é apenas isso. A obra do Espírito Santo é transformar toda a nossa vida, todo o nosso caráter, todas as áreas da nossa vida. Seja ela qualquer seja, o Espírito Santo de Deus veio nos conduzir para vivermos a palavra dele. Ou seja, o mesmo Deus que aponta o caminho é o mesmo Deus que te conduz pelo caminho. Você está entendendo isso? Deus poderia muito bem apenas nos salvar, mas Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, Ele vê que a gente é tão falho e pecador, que além de nos mostrar o caminho, Ele nos conduz dentro do caminho. Você pode dar glória a Deus por isso? Mas a palavra que Paulo diz é: deixe. Observe que Paulo diz: é vocês que permitem ser conduzidos pelo Espírito Santo. Deus, a Bíblia diz que nós temos as nossas escolhas. Pode-se dizer que nós temos um livre-arbítrio, porque na verdade não é um livre-arbítrio. Na verdade é Deus aponta um caminho certo, mas por causa da nossa natureza, por causa das nossas paixões, escolhemos o quê? O caminho errado. Mas a Bíblia diz que todo aquele que é conduzido pelo Espírito, o final dele é vida e paz. Mas aquele que é conduzido pela sua natureza, pela carne, pelas paixões da sua natureza, a Bíblia diz que o caminho qual é? A morte. Então observe que a palavra de Deus está nos dizendo hoje que eu e você precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. E para nós entendermos isso, abra sua Bíblia comigo em Romanos 8. Do verso 5 em diante. Para que fruto seja produzido em nós, os frutos do Espírito, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. No verso 5, pastor Júlio, pode ler. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Observe, nós falamos semana passada que todo ramo, ou seja, todo galho que está em Jesus, ele dá. Aí Jesus fala o quê? Que ele poda para que dê mais fruto. Então, ou seja, aquele que é controlado pelo Espírito Santo, ele produz fruto. Mas aquele que não é controlado pelo Espírito Santo, o que ele produz? As obras. Amém? Mas olha o que a Bíblia está dizendo, na minha tradução: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas aqueles que são controlados pelo Espírito pensam nas coisas que são do Espírito. Ou seja, aquele que está em Cristo, a sua mente precisa estar onde? Nas coisas que são de Deus. Nós precisamos ver em quem nós estamos. Se a nossa mente, irmão, só está em coisas terrenas, só está em preocupações, se a nossa mente só produz obras da carne, só pensa em divisão, só pensa em fofoca, só pensa em beber, só pensa em coisas da carne, nós não estamos em Deus. Mas Deus está dando a oportunidade para nós consertarmos isso hoje. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Onde estão os nossos pensamentos? Porque a nossa mente fala sobre quem nós somos. Não é verdade? Continue, pastor Ney. Verso 6. Verso 6. Porque a inclinação da carne é morte,
mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia. Você está vendo como Deus ele age? Como ser guiado pelo Espírito vale a pena? Quando eu sou conduzido pela minha carne, o fim é a morte. Quantas mortes nós temos vivido na nossa vida? Como assim, irmão? Morte no nosso casamento, morte espiritual. Quantas coisas já morreram na nossa vida porque nós só temos pensamentos, só andamos nas obras da carne. E a Bíblia está dizendo que aquele que tem o Espírito, o que é que resulta? Em vida e paz. Oh, aleluia. Não tem um manancial aberto que vem do céu para mim e para a tua vida. Se você permitir, se você se permitir ser guiado pelo Espírito de Deus, está aberto. O sacrifício foi feito. E por causa dele, hoje podemos ter esse Espírito Santo. Somos conduzidos por ele a um caminho de vida e paz. Mas muitas das vezes a nossa natureza não permite que vivamos a vontade de Deus, não permite que vivamos essa vida que Deus quer que a gente viva, a vida que Ele conduz, não que eu escolho. Isso é interessante, irmão, porque todos aqueles que recebem a Deus recebem a Cristo, precisam ser guiados pelo Espírito Santo. E sabe o que eu aprendi, pastor Dinei? Que aquele que não aceita ser guiado pelo Espírito Santo, Deus vai ter que causar uma situação para que ele aprenda. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 32. Salmos capítulo 32, o verso 19. Verso 9. Olha o que o salmista vai dizer. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para serem controlados. Olha o que a palavra está dizendo. Que nós não podemos ser como animais que precisam de quê? De cabresto e freios. Por quê? Um animal ali não tem entendimento. O animal faz aquilo que ele quer. Ele escolhe viver da forma que ele quer. Mas se você tem Deus, Deus ele vai criar uma situação, ou já criou uma situação, para que você abra os seus olhos e para você entender que você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Muitas das vezes, irmão, as coisas acontecem na nossa vida não é porque Deus quer, é Deus freando a gente para que a gente não se perca lá na frente. Quantas coisas na minha vida não foi Deus, foi consequência de não ter ouvido a Deus. E Deus teve que frear. E é muito ruim quando Deus freia. É muito ruim quando Deus para, gente. É ruim porque sentimos dor, mas é bom porque abrimos nossos olhos. Glória a Deus. Agora vem o verso 8 de cima. Olha qual é a vontade de Deus. O que Jesus falou? É melhor obedecer? E a gente prefere? Sacrifício. Mas olha a vontade de Deus para a nossa vida. Um versículo acima, o Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, e lhe darei conselhos e cuidarei de você. Você pode dizer aleluia. Olha a palavra de Deus, que Ele guia você pelo melhor caminho para a sua vida, que Ele tem os melhores conselhos e que Ele guia você para um lugar de cuidado. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Essa é a vontade de Deus, irmão. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Precisamos nos permitir ser guiados pelo Espírito. Quantas coisas nós fazemos que desagrada a Deus, mas nós precisamos do que? Nos arrepender, e que essa noite seja uma noite disso, para a gente dizer para o Senhor: Senhor, assuma o controle da nossa vida, da minha vida, assuma o controle dos meus pensamentos. Você pode dizer isso para Deus? Para que Ele assuma o controle? Porque talvez até agora só deu errado. Nosso caminho só deu errado.
Mas olha a palavra de Deus, eu tenho um caminho melhor para você. Glória a Não Deus. entenda. Você vai deixar a sua vida no controle daquele que é o ser supremo do universo, daquele que é onisciente, onipotente, onipresente, daquele que nunca dorme. Você vai deixar a sua vida nas mãos de alguém que por amor entregou seu filho. Você está entendendo, irmão? Deixe ele controlar a sua vida. Amém? Por que, irmão, eu preciso deixar que ele guie a minha vida? Para que ele me conduza para o caminho que ele quer. Vou melhorar, para o projeto que ele quer na minha vida. É esse, irmão, não entendi. Você está dizendo que Deus tem um projeto na minha vida? Tem. Cada um de nós temos algo que o Senhor predeterminou antes mesmo de nós nascermos. Não acredito, irmão, eu sou dono do meu nariz, não. Você é dono do seu nariz para escolher o que é errado, mas quando você escolhe o que é certo, é Ele que conduz a sua vida. Não acredito, irmão, abra sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 1, verso 5. Pode ler, pastor. Deixa todo mundo achar. Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes de Jeremias nascer, olha o que Deus vai falar para ele. Jeremias capítulo 1, verso 5. Glória a Deus. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei. E as nações te dei como profeta. Olha o que Deus fala para Jeremias. Antes de tu existir, eu já te escolhi e te separei para ser o quê? Ou seja, Deus já tinha um plano pré-determinado para que Jeremias cumprisse. Agora, para você ter certeza disso, abra sua Bíblia em Salmos 39, 139. Vamos folhear um pouquinho a Bíblia hoje. Versos 5, 15 e 16. Salmos 139, versos 5 e 16. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. 15 e 16. 15 e 16. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Glória a Deus. Vou ler para você, não para você gravar. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo. Enquanto era tecido na escuridão, tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Preste atenção, cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando nenhum deles existiu. Ou seja, antes de nós nascermos, Deus já tem um plano para mim e para você. Mas esse plano só vai acontecer e ser realizado se eu for guiado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Entende? Deus tem um plano para nós. Mas também existe um outro caminho, que é o que eu escolho. As coisas de Deus só acontecem quando eu escolho o caminho que Ele quer me conduzir. Você está entendendo? Deus tem um projeto na sua vida. Mas irmão, você não sabe que minha mãe tentou me matar, mas você está aqui, irmão. Não tentou mais de 10 vezes fazer aborto, mas você está aqui, irmão. O carro capotou, irmão, aquela cirurgia quase me mata, mas você está vivo, irmão. Isso quer dizer que Deus ainda tem um plano na sua vida e na sua história para realizar. Glória a Jesus. Mas se eu me deixar ser guiado pelo Espírito, preciso ser liderado pelo Espírito Santo, me permitir para que o fruto seja produzido, para que eu viva aquilo que Ele nos chamou para viver. Para cada um de nós, Deus tem um dom. Para cada um de nós, Deus tem um dom.
Para alguns Ele deu mais, mas para outros deu pelo menos um dom. Para cada um de nós, Deus deu um ministério. Para cada um de nós, Deus deu, eu me atrevo a dizer que até na área profissional, Deus estabeleceu nas nossas vidas. Você sabia disso? Deus tem um plano para a sua vida. Mas o que eu preciso, irmão? Eliminar as distrações. Eu sou guiado, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Mas o trabalho do diabo é nos distrair. Ele até deixa a gente vir para a igreja. Ele até deixa a gente ouvir a palavra, cantar louvores, dizimar. Mas se ele nos distrai de ser guiado pelo Espírito, nós não podemos viver aquilo que Deus quer que vivamos. Não podemos produzir o fruto que Deus quer que produzamos. Você está entendendo? Abra sua Bíblia em Deus. Capítulo 12. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12. Leia, pastor Dinei, o verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Preste atenção. No capítulo 12, quando a Bíblia fala sobre estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, no capítulo 11 você vai ver a resposta dessa afirmação, que seria o quê? Que são sobre os heróis da fé. Pessoas que, como eu e você, seres humanos, de carne e osso, mas que são chamadas de heróis da fé. Por quê? Elas creram em Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. Elas não abandonaram a fé que elas tinham em Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. Abraão é um exemplo deles. O homem que andou com Deus, o homem que a Bíblia diz que foi o quê? Amigo. Ele errou, pastor? Falhou? Mas ele cresceu em fé? No começo da caminhada dele, vamos dizer que o fruto ainda não estava bacana, né? Ele levou logo, mas no final, pastor Dinei, ele foi capaz até de entregar o seu próprio filho, porque ele cresceu em fé. O fruto foi desenvolvido nele. Como não falar de Raabe? Quem era Raabe, pastor? Uma? E a Bíblia diz que ela é uma heroína na fé. Por que, irmão? Porque ela creu em Deus, porque ela confiou em Deus. É isso que Deus quer fazer por nós, desenvolver o fruto para que a gente não abandone a Deus até nos momentos, nem nos momentos difíceis. Mas ele fala, largando todo o embaraço e todo o pecado. Então, existem duas coisas aí, o embaraço e o pecado. Tem coisa que é embaraço, mas não é pecado. E aí que o inimigo pega, não pega a gente, não. O que é esse embaraço? As distrações. É nesse momento que o inimigo ele consegue o quê? Minar a nossa mente e a nossa fé. E o inimigo não vem assim com o chifre e com o rabo, não. Ele vem de maneira sutil. Ele vem com pensamentos. E a gente vai dando o quê? Legalidade através desses embaraços. Quer ver uma coisa que é embaraço? Passar horas no celular. Sem embaraço, irmão. Além de fazer mal para a sua saúde, está fazendo mal para a sua fé. Porque você passa horas vendo o quê? Rios, a vida de todo mundo, mas a vida de Deus que vai na Bíblia a gente não busca. Isso é um embaraço. Isso é uma distração. Não é verdade? Quando só pensamos no trabalho, em trabalhar, não estou dizendo para você parar de trabalhar, não estou dizendo que às vezes a gente sai do trabalho e continua no trabalho. Há tempo para tudo. E a gente precisa ter tempo com o Espírito Santo de Deus.
Ele só pode guiar a minha vida se eu me alimentar dele. Ser guiado por ele é estar sempre aos pés do Espírito Santo. Isso é ser guiado por ele. Por causa do embaraço não oramos, por causa do embaraço não lemos a palavra, por causa do embaraço não vemos a casa de Deus. E o embaraço, por pequeno que seja, depois vira o quê? O pecado. E depois que vira um pecado, o abismo vai trazendo outro abismo, um pecado vai trazendo outro pecado. Quando você vê, você já morreu. Mas olha a palavra de Deus para nós. Que a gente venha deixar todo embaraço e todo pecado e seguir para a corrida que nos está proposta. A decisão é minha. Que hoje seja uma noite, irmão, para você se examinar e você dizer para Deus: Senhor, eu preciso ser guiado por Ti a partir de hoje. Eu preciso ser guiado pelo Teu Espírito Santo a partir de hoje. Não deixe para amanhã, irmão. Faça hoje. E não ache que vai ser a coisa mais fácil do mundo, não. É um pouquinho a cada dia. É uma luta a cada dia. Amém? Pode continuar, pastor Nino. Olha o que ele vai falar agora. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Até aí. Olha o que a Bíblia diz: olhar para quem? E por que a gente só olha para o homem? Muitas pessoas hoje só olham para o homem, pastor. Olha para o pastor, olha para o irmão, não vou para aquela igreja porque é seu vizinho um exemplo. Você conhece o vizinho que é crente e ele dá um mau testemunho: eu não vou para a igreja para me ser desse jeito. Não é verdade? Mas o que a Bíblia está dizendo? Olhar para quem? Para o vizinho, para o irmão? Olhar para Jesus. Não, mas eu olhei numa igreja, o pastor tem um escândalo lá. Mas a Bíblia está dizendo: olhai para Jesus, irmão. Talvez você estava numa igreja e alguém lhe machucou, até mesmo um pastor, uma pastora, feriu você ao sair da igreja. Aí eu lhe pergunto: o que Jesus lhe fez, irmão? A gente não pode abandonar Jesus por causa das pessoas. A Bíblia está dizendo: olhai para quem? Para Jesus, que nunca pecou e nunca falhou. E deixa eu falar uma coisa para você: Jesus é o nosso maior exemplo de liderança, ser liderado pelo Espírito Santo. Ele foi alguém que veio nessa terra e foi liderado pelo Espírito Santo. Continue, pastor Cleide. O qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Observe, por tudo que eu falei para você, ser guiado pelo Espírito Santo, Jesus, ele foi fiel, ele foi 100% liderado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, pastor, tinha muitos motivos para pecar. As pessoas machucavam ele, feriam ele podia amaldiçoar, ele podia mandar os anjos matar, mas Jesus não, ele preferiu andar pelo Espírito Santo. Jesus é alguém que ele não foi levado pelas distrações. Então observe, e nem pela tentação. No deserto você vai ver que ele foi conduzido pelo Espírito, passou 40 dias jejuando. O diabo tentou ele, mas ele venceu por meio da palavra, ou seja, o pecado não deu certo. Então o diabo vai tentar o quê? Distrair Jesus. Você lembra quando Pedro chega para ele, que ele fala que ele precisa morrer? O que Pedro fala para ele? Olha como o diabo é inteligente, irmão. Se o pecado não ia derrubar Jesus, eu vou tentar agir no quê? No sentimento de Jesus, no emocional de Jesus. Aí Pedro vai falar o que para ele? Mestre, não faça isso. Você não pode ir para a cruz. Você vai morrer. O que é que Jesus fala para ele? Para trás de mim, Satanás. Porque ele tinha o que? Ele sabia qual era o propósito da sua vida, irmão. E ele venceu a distração que o diabo usou, até o sentimento. Mas ele venceu, irmão. Ele venceu lá ele venceu no deserto, ele venceu a distração e ele venceu a morte. Mas o que ele quer dizer com isso, irmão? Porque se ele venceu a morte e ressuscitou, por meio dele também podemos ser liderados pelo Espírito Santo. Você pode aplaudir Jesus por isso? Por isso a Bíblia diz: por ele e para ele são todas as coisas. Não conseguimos, mas por causa dele
Agora conseguimos, porque somos guiados pelo Espírito dele. Fique de pé. Glória a Deus. Aleluia. Já vamos acabar. Deixa eu ver só. Essa série de ministrações é para que a gente cresça espiritualmente. Que o fruto seja aparente em nós, o caráter de Cristo seja aparente em nós. Nós precisamos eliminar as distrações, o pecado. Precisamos nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo. E eu convido a você a falar com Deus agora. A fechar teus olhos agora e falar com o teu Deus agora. Há quantos anos você não é mais liderado pelo Espírito Santo? Há quanto tempo você não deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida? E talvez você já passou por situações que não era para você passar, mas porque você deixou a liderança do Espírito Santo. Você passou. Então peça perdão agora. Deus amado, Pai querido, nesse momento, meu Deus, é a tua igreja aqui, ó, é o teu povo aqui. Não queremos, Senhor, mais sermos guiados pela nossa natureza. Não queremos, Pai, de forma alguma sermos guiados pela nossa carne. Olha até onde a nossa carne nos levou. Já trouxe divisão, já trouxe separação. Já perdemos oportunidade porque já fomos guiados pela nossa carne. Mas não queremos mais viver assim. Não queremos mais viver dessa forma, Senhor. Nos perdoa. E que onde estiver agora, Senhor, um coração arrependido. Que onde estiver agora alguém, meu Deus, que está dizendo para o Senhor: guia a minha vida, Espírito Santo. Que o Senhor possa abraçar essa vida agora. Que o Senhor possa entrar nesse coração agora e fazer a mudança. E fazer a transformação. Que no nome de Jesus, meu Deus, a gente venha viver o fruto do Espírito. Que no nome do Senhor Jesus não seja apenas um momento, não seja apenas porque eu estou no culto, mas que seja quando essas luzes se apagarem, quando eu for para minha casa, quando eu for para o dia a dia. Eu falo com Deus agora. Você tem alguns minutos para falar com o Senhor agora. Rasga o teu coração diante dele. Não espere o ar, fala com Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Fala com Deus, amor. Abre o teu coração para o Senhor. Diga isso para Ele. Diga isso para Ele. Chega de vivermos a nossa vontade, o nosso querer. Hoje é a noite da mudança. Hoje é a noite da tomada de decisão mais importante da sua vida.
coração que Ele quer salvar alguém aqui essa noite. Deus falou com você essa noite faz muito tempo. Que você deixou de ser guiado pelo Espírito Santo. E hoje você vê o fruto de ter deixado o Espírito Santo. Você vê as consequências. Mas hoje Deus está dizendo para alguém aqui que Ele quer voltar a ser o guia da tua vida. Está dizendo para alguém: você precisa vir aqui na frente e reatar esse compromisso comigo. E você vai ver que o caminho de paz e de alegria vai voltar para o lugar. Não perca essa oportunidade. Não deixe que a prisão que o diabo tem colocado nos teus pés e na tua mente deixe você sair por essa porta sem ser quebrado essa noite. Se é você que Deus está falando, não resista ao Espírito Santo e venha aqui na frente, que a pastora Kátia vai orar por você. Você precisa se reconciliar com Deus, e Deus quer abraçar você essa noite. Deus fala ou não fala, irmão? Deus fala ou não fala? Abrace ela, pastor. Deus tem algo novo para fazer na vida dessa moça. Pela oração da pastora Kátia agora, correntes vão ser quebradas agora. Quando a pastora Kátia estiver orando por ela, você vai estender a sua mão na igreja, e um caminhado do diabo vai cair agora, e ela vai dar testemunho nessa igreja que Deus é fiel. Então comece a orar juntamente com a pastora pela vida dela, porque a filha volta para a direção do Espírito Santo hoje. Você pode dar glória a Deus? Você pode dizer aleluia? A Bíblia diz que a festa no céu, quando o pecador se arrepende. Imagine os anjos dançando, Jesus cantando, porque o filho voltou para casa. Tem mais alguém essa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Abandone, irmão, seus vícios. Abandone essa amizade. Abandone a pornografia. Vale a pena viver com Jesus. E hoje à noite, que Deus está te dando essa oportunidade para ter um caminho de vida e paz. Um caminho a qual Ele cuidará de você. Vai ter luta? Vai ter dificuldade? Vai ter tempestade? Vai. Mas a Bíblia diz que Ele falou: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Agora eu vou passar para a pastora Kátia, que ela vai dar continuidade. Irmão, Jesus só suportou a dor da cruz porque Ele tinha o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que sem Ele nada somos, nada podemos fazer. Se você fizer uma aliança com o Espírito Santo, você vai poder suportar tudo que vier de encontro à sua vida. Tudo que for de dor e sofrimento pelo Espírito Santo é leve e momentâneo. Por isso, não perca a oportunidade de fazer uma aliança com Ele. Porque se tem alguém que te ama, esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Se tem alguém que quer que você se dê bem na vida, é o Espírito Santo de Deus. Deus não te trouxe aqui só para ouvir uma palavra. Ele te trouxe aqui para você tomar uma decisão. Porque você precisa sair abraçado com Ele nessa noite. Ele quer te proteger, Ele quer te guardar, Ele quer te livrar do mal. Mas Ele não vai pegar no teu braço e te trazer aqui na frente. Quem tem que fazer isso é você. Porque quando Ele estava naquela cruz, que aquele escolheu ficar com Ele, o outro Ele não puxou pelo braço e disse: vem comigo, senão tu vai morrer e vai para o inferno.
dizer para ele: eis-me aqui. Porque ele não é aquele que vai tocar você sem que você não deseje seu toque. Mas o Espírito Santo de Deus, só o Senhor tem poder de convencer o mundo do pecado, da justiça e da justiça. Se existe uma corrente agora aprisionando nesse pé para que ele não venha aqui, porque tu sabe que o coração dele está pulsando para vir aqui à frente, mas ele não tem força nem capacidade de chegar até aqui. Mas o Senhor pode quebrar essas correntes agora e libertar essa mente e esse coração de estar renunciando esse abraço que o Senhor quer dar a ele, para que ele vá para casa cheio de vida e paz até o final. Se você quiser vir, ele vai esperar você. Toda lágrima você enxugará, e se eu cair, a tua mão me levantará. É isso que ele quer fazer. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Ele quer te chamar para perto. Me chama para perto. Só assim eu não me sinto só. Ele está chamando você para perto, para que você não se sinta abandonado e nem rejeitado. Ele quer aquietar a tua alma. Ele quer te dar vida e paz. Ele está aqui na frente esperando você para te dar um abraço de consolo. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para desistir. Eu sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aplauda o Senhor. Você que tem seu dízimo, a sua oferta, hoje vamos fazer homenagem para a nossa irmã. Você que tem, você que nada tem. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Espírito do vivo Deus, manifesta o seu poder, revela o peso da sua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória.
Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode contra aquele que o Senhor escolheu. Por isso nós declaramos, Pai, os milagres e tudo aquilo que o Senhor tem como promessa acontecendo na vida dos filhos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Da mesma forma, Senhor, nós oramos pela nossa nação. Sabemos que a nossa nação está passando por um momento muito difícil, Senhor, tanto física quanto espiritualmente. E nós queremos, Pai, clamar, pedir e orar, porque a palavra diz que nós temos que orar pelas nossas autoridades. E é por elas que nós oramos agora, pedindo a sua intervenção, para que possa acontecer na nossa nação o alinhamento do céu e da terra, com as coisas santas, zelosas e abençoadas por Ti. Não deixe que o nosso adversário venha roubando, matando e destruindo, mas Jesus Cristo, Teu Filho amado, que veio sobre essa terra, e o Teu Espírito Santo que está sobre a igreja do Senhor, sabe que Ele veio nos trazer vida verdadeira e abundante. E assim nós cremos que vai acontecer na nossa nação. Prepara o nosso coração para o momento da votação, nós possamos votar com consciência, sabendo que nós somos responsáveis por aquele que colocamos naquele lugar onde vamos gerenciar a nossa nação. Mas contudo, porém, nós clamamos pela Tua infinita misericórdia. Seja conosco não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos começar um momento breve de homenagem à nossa irmã Cecília. Eu queria que todos abrissem a sua Bíblia no Salmo 90. Existe uma mensagem aqui para nós. Salmo 90. Todos que puderem, tem Bíblia do seu lado. Você vai ouvir o que o Espírito Santo vai dizer sobre a questão dos nossos dias aqui na terra. Salmo 90, versículo 1 em diante, diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, Tu formaste a terra e o mundo de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Tu reduzistes o ser humano ao pó e dizes: volta ao pó, filho do homem. Pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu arrasta na corrente, são como um sono, são como relvas que florescem de madrugada. Viceja e floresce à tarde, murcha e seca. Pois fomos consumidos pela Tua ira, pelo Teu furor conturbado. Puseste nossas iniquidades diante de Ti, e sob a luz do Teu rosto nossos pecados ocultos. Pois todos os dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos com um breve pensamento. O dia da nossa vida sobe a 70 anos, ou havendo vigor a 80, neste caso, é melhor deles é a canseira e o enfado, porque tudo passa rapidamente e nós vamos. Segundo a palavra de Deus, o homem, biblicamente falando, ele tem até os 80 anos, 70 até 80 anos. Passando disso é canseira e enfado, porque nós, eu já vou fazer 61, não tenho mais a vitalidade, o condicionamento físico que eu tinha cumprido. Então a tendência é o nosso corpo ir se cansando, se fadigando. E aquilo que para mim era muito fácil de fazer, já se torna difícil. E às vezes nós queremos que os nossos entes queridos, mesmo doentes, permaneçam conosco. E às vezes nós somos egoístas, irmãos. Principalmente para aqueles que sabem para onde vão, para aqueles que têm uma aliança com o Senhor, para aqueles que sabem que vão morar no céu. Então, quando nós nos entristecemos, nos abatemos, não aceitamos ou murmuramos acerca de uma partida, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para cada um. Se eu e você ainda estamos aqui, tem propósito de Deus para nossas vidas. Mas aqueles que já foram, cumpriram o seu propósito. Já pensou se
ela sempre vinha alegre e feliz. Então isso para nós é testemunho. Isso para nós é ver que independente da situação que uma pessoa esteja passando, ela pode ser feliz no Senhor. E chegou o tempo dela. Eu sei que para nós, principalmente para a família, é muito doído. Eu também já perdi a minha mãe. A minha mãe se foi com 80 anos. Mas foi o tempo que Deus chamou. Então o Espírito Santo trouxe vocês aqui para que nessa noite de consolo, de gratidão a Deus, nós possamos celebrar a vida que ela viveu e o testemunho que ela deixou para nós. Porque quantas das irmãs dela participaram conosco aqui, a cunhada, o filho, de culto, de celebração, de seminário, ela tinha prazer de convidar as pessoas. Ela dizia: pastora, minhas irmãs vão vir. Olha, minhas irmãs vão vir, meu filho vai vir. Ela queria tanto ver o Marcelo várias vezes aqui. Meu filho veio hoje, pastor. Por que, irmãos? Porque o que a gente quer é que vocês tenham a vida que Deus preparou. Não é nós, não é o evangélico, não é o padre, não é o pastor, é a Bíblia que fala, seja ela evangélica ou católica, é a Bíblia que diz que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que nada nos aconteça, para que nada venha nos tirar a vida verdadeira e abundante que Ele trouxe para nós. Por isso, irmãos, hoje é noite de gratidão a Deus, de celebrar alguém que esteve no nosso meio e que foi alegre até o fim. Agora eu chamo o pastor Dinei, que vem aqui à frente, por favor. Vem aqui, suba aqui, por favor. Pena que não foi gravado aquele dia, aquela honraria que ele e o irmão dele fizeram para ela. Porque, irmãos, aqui me impactou tanto de ver os dois ali, um do lado e o outro do outro, honrando aquela mãe, não no caixão, mas honrando em vida. Porque eu tenho certeza que se ela pudesse dizer, ela ia dizer: eu tive os melhores filhos, que a honraram o tempo todo. Então eu vou passar a palavra para ele, para que ele possa chamar quem queira vir aqui falar alguma coisa a respeito dessa mulher. Não tenha pressa, irmãos. Depois eu vou servir um cafezinho para vocês. Mas não tenha pressa. Aproveite esse momento. É um momento de gratidão. De ter tido essa mulher. Irmãos, convido. Amém? Graças e paz. Deus dela para você. Mas eu agradeço a Deus por ter tido a honra de ter essa mulher que eu amo. Nós procuramos honrar até o final, com toda a nossa força. Eu e meu irmão, a gente, humanamente falando, tentamos. Mas eu entreguei na mão do Senhor.
porque eu não aguentava mais o sofrimento dela. Não podemos ser egoístas. Agradeço a igreja, agradeço a minha família espiritual, agradeço a minha família de sangue. Eu queria chamar a Rosa aqui na frente. Por favor, Rosa. A Rose é filha da minha tia Linda. E ela era linda. O nome dela era Dulce Linda. E ela se foi também, primeiro que a minha mãe. Ela é a segunda depois da minha mãe. É a segunda. A minha tia Gustaria, a tia Léa, a terceira. A tia Cátia é a caçula, que não está aqui. Mas essa menina aqui passou por muitas situações. Mas eu sei que o breve testemunho que ela vai dar sobre o que a minha mãe falou para ela, e para ela estar aqui hoje, foi porque a minha mãe, como anciã, foi usada por Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Bom, irmãos, eu quero falar da minha tia, uma pessoa muito querida, muito amada, né? Que eu sou aqui prova viva, né, das orações dela, porque a minha tia, quando morava no Estéreo Maroja, né, ela fazia parte de uma outra congregação e na época eu estava passando por uma depressão profunda. Acredito assim que poucos da minha família sabiam o que eu estava passando na época, né? Só quem estava passando comigo era minha mãe, pessoas mais próximas. Mas eu, na época, não tinha a sabedoria que eu tenho hoje, não tinha o conhecimento na palavra verdadeiramente que eu tenho hoje. Porque se eu tivesse, irmãos, eu não tinha feito o que eu fiz, né? Mas assim, a minha tia Cecília foi um instrumento de Deus na minha vida. Porque através da oração dela, das orações, porque ela não orou só naquele dia por mim, ela orava por mim, nas orações dela, né, apresentava a minha situação. Irmãos, em 2013, eu passei por uma depressão profunda, ao ponto de querer tirar minha vida, certo? Eu tentei 2 vezes tirar a minha vida. Muitos da minha família não acreditavam, né? Por eu ser uma pessoa, na época que era abandonada da vida, não acreditavam, nem a minha própria mãe, nem meu pai, né? Não acreditou. A única pessoa que presenciou foi a minha filha, que na época tinha 8 anos. Eu cheguei a tomar um saco de chumbinho todinho. E para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui. Porque Deus tinha um propósito na minha vida. E da outra vez eu tentei me esfaquear. Eu cheguei a pegar a faca. Porque o inimigo, ele queria aceitar minha vida de qualquer forma. E na época, eu estava, né, como ele queria. Mas para a honra e glória do Senhor, isso não aconteceu. Porque Deus usou a minha filha, no momento que eu ia me esfaquear, a minha filha acordou, porque o anjo do Senhor acordou ela, para que naquele momento ela se assustasse. Quando ela viu eu tentando enfiar a faca em mim, ela gritou. E por conta disso, depois meus pais pegaram meus filhos, porque eu não tinha condições psicológicas para estar com meus filhos. E assim, irmãos, um dia, o inimigo ainda tentando isso, eu nesse dia saí sem rumo. Eu fui
mudando da Augusto Montenegro para o Estéreo Maroja. Porque ali eu queria encontrar um consolo, um conforto, uma palavra. Eu encontrei na tia Cecília. E o tio Ivaldo, eu acho que ele se lembra desse dia que eu cheguei lá, do nada, para almoçar. O Ednei estava lá na época também, mas ele, no trabalho, não entendeu, achou que era somente uma visita. E naquele momento, eu cheguei lá desesperada, pedindo para que a minha tia orasse. E os dois, na época, o tio Ivaldo e a tia Cecília, conversaram comigo. E a tia Cecília pegou, colocou a mão na cabeça dela e orou. E na oração dela, ela pediu para que Deus tirasse naquele momento todas as coisas ruins do meu pensamento. E, gente, para a honra e glória do Senhor, eu saí de lá e, graças a Deus, eu nunca mais pensei em fazer nenhum tipo dessa coisa. Então, se hoje eu estou aqui, primeiramente ao Senhor, e pelas orações dessa mulher, que eu também, por ela, o que eu pude fazer, eu fiz. Fiz uma campanha de orar por ela, pela saúde dela, 4 horas da manhã e às 6 horas da tarde, às 18 horas, para que o Senhor desse a cura. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, não é verdade? Então, teve um dia que eu disse: Senhor, toma providência, eu não vou mais orar como eu estava orando, pedindo a cura dela. Mas eu creio que Ele curou, porque eu orava para pedir, porque até então eu sabia que o problema dela seria a água do pulmão. E para a honra e glória do Senhor, os filhos estão aqui presentes, sabem que ela ficou curada da água do pulmão. Para a honra e glória do Senhor. Mas devido aos planos de Deus, ser outro, e ela foi para a glória. Mas eu tive a minha graça. E depois eu disse: Senhor, no domingo, eu mostrei para eles, que eu sempre colocava no grupo, o meu último louvor, um dia lá na minha congregação, eu cantei o louvor do Espírito Santo. E eu disse: Senhor, toma providência. E eu acredito que nesse horário que eu estava louvando, que foi às 8h20, que ela partiu, dessa vida. E eu acredito que foi nesse momento que eu estava louvando esse louvor. Então, assim, Deus, Ele é maravilhoso. Através da oração dela, eu estou aqui. Amém? E através, eu quero dizer para vocês, irmãos, que a oração, ela é cura. A oração, ela é tudo na vida. Deus, Ele é muito maravilhoso na minha vida e na vida dos meus filhos. Porque tudo, a partir do momento que eu entreguei a minha vida ao Senhor, é Ele que conduz a minha vida. É Ele que hoje, Ele nunca me abandona. Nunca. Não deixa faltar nada na minha casa. Porque quando a gente se prostra a Ele, Ele faz, Ele age. Amém? Eu posso louvar? Amém. Eu queria louvar. Você pode colocar também? Glória a Deus, amém? Eu quero louvar esse louvor para que os irmãos saibam que Ele é um Deus de obras completas na vida de cada um. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho muitos testemunhos. Recentemente, meu filho pegou uma catapora e os médicos achavam que era até hipóxia. Meu filho ficou um monstro. E eu me lembro que a minha
chamou para mim no privado, no WhatsApp, e ela disse: minha filha, eu vou orar pelo Antônio. E eu creio em nome de Jesus que seu filho será curado. E o meu filho foi curado através da oração dela. A minha tia é uma mulher de oração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ele é um Deus de obras completas. Quando eu olho para os meus projetos, vai fazer difícil acreditar. Aleluia, Deus. Quando eu olho para as tuas palavras, vai fazer valer a pena acreditar. Aleluia. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, nem apenas um distante, faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela verdade, não vou viver uma parte
Eu queria chamar a minha família aqui. Eu não vou fazer vocês passarem vergonha, não, tá? Eu queria que a minha família viesse aqui na frente, por favor. A não ser que vocês queiram falar alguma coisa, mas eu não vou fazer isso com vocês, tá bom? Porque aqui nós estamos com uma forma, a minha família está aqui, igreja, com uma forma de agradecimento pelo que vocês fizeram pela minha mãe. Toda a igreja. Essa é parte, é uma partícula da minha família. Porque se viessem todos aqui, eu acho que não daria. Entender aqui? Não ia dar todo mundo aqui, mas uma parte importante e fundamental estão aqui. Meu pai, meu irmão, minha cunhada, meu tio, minha tia, minha prima e minha esposa. Nós queremos que vocês virem para lá. E a igreja vem para cá, vamos abraçar eles aqui, tá bom? Amém. Sai do seu lugar, vamos abraçar. Nós estamos aqui como forma de agradecimento pelo que vocês fizeram pela minha mãe. Vamos abraçar nossos irmãos. Pela oração que vocês fizeram. Para dar consolo, para dar refrigério. Nós somos a família deles aqui neste lugar. Nós queremos agradecer. Nós queremos agradecer a todos vocês pelo empenho. O que vocês fizeram em oração. A irmã Rose, o irmão Márcio, a Gabriela, que lutou incansavelmente para conseguir o leito para o irmão. Jamais vou esquecer isso que vocês fizeram. Jamais. Entendeu? Todos que oraram. Todos que se dedicaram de uma forma abraçada mesmo. Eu quero agradecer. Do fundo do meu coração. E eu tenho certeza que as minhas palavras é a palavra da minha família para vocês. Estou representando isso. Tá bom? Meu pastor. Querido Deus, amado Pai, eis aqui uma família, com o coração abatido, triste, mas com certeza, meu Pai, que o melhor foi feito, porque agora sua filha está nos seus braços. E toda dor, todo sofrimento já não existe mais. E como igreja, como família que nós somos, nós abraçamos eles agora. E declaramos sobre a vida deles o consolo, a paz e a alegria de saber que ela está com o Senhor. Tira toda tristeza, todo desespero, Senhor, toda reclamação, murmuração, indagação, porque o Senhor é perfeito quando faz tudo acontecer, seja na vida, seja na morte, seja em qualquer situação, o Senhor é Senhor sempre. Por isso, como igreja, Pai, nós celebramos aquela que esteve conosco em vida e continuará viva nos nossos corações. E como igreja, nós te agradecemos pelo privilégio que nós tivemos de ter ela conosco, por esses anos a qual ela viveu aqui no nosso meio. E nós cremos que nós vamos nos reencontrar e ainda agora celebrar, glorificar e exaltar teu nome, porque nós vamos nos reconhecer, porque a tua palavra assim nos diz, e vamos estar juntos eternamente com o Senhor e com todos os nossos que estão ainda agora contigo. Por isso, Pai, como igreja, nós abençoamos, Pai, essa família e declaramos para eles que eles não estão só, que nós estamos aqui para ajudá-los, para abençoá-los e para o que for preciso, podem contar com a gente. Que o Pai, o Espírito Santo e o Filho possa envolver vocês não só hoje, mas sempre. Tudo que nós fizemos, faremos de novo se assim for preciso, porque aquele que promete é fiel para cumprir. Existe uma glória maior e melhor em nós, porque agora nós temos Ele na nossa vida. E o Pai, e o Filho e o Espírito Santo estejam com vocês, conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu abraço os nossos irmãos. Declara a paz de Cristo, declara o consolo do Espírito Santo sobre a vida deles. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Graça e paz, igreja, e viva Jesus. Tem um cafezinho, peraí, que o senhor já tomou um cafezinho.